Muito bem, esse é o terceiro e último vídeo dessa revisão sobre economia política para a primeira VA. E aqui nós vamos discutir rapidamente as soluções para uma VA aplicada em um semestre anterior. Então, primeiro vem uma questão de VOF, em que você tem que simplesmente marcar quais você considera verdadeiras ou falsas. Na visão marxista, o capitalismo constitui um modo de produção baseado na propriedade extremamente restrita dos meios de produção e no assalariamento, em que os trabalhadores são expropriados do valor por eles gerados e recebem o mínimo possível para sobreviverem. Gente, essa afirmativa está correta e é importante ressaltar que o capitalismo está sendo descrito aqui como um modo de produção. Tem dois elementos: relações sociais e a forma como se dá a distribuição do meio de produção. Então, os meios de produção são restritos a muito poucos e a forma de relação social é pelo assalariamento. Então, essa é uma afirmativa verdadeira e importantíssima para a nossa disciplina. A segunda, na visão contemporânea, o capitalismo se define com a existência de mercados privados para a grande maioria de transações e a constituição de empresas privadas para a obtenção de lucros na produção de bens e serviços. Também é uma afirmativa verdadeira, é uma forma alternativa de se descrever o que é o capitalismo, e é essa que vigora no mainstream da economia, a corrente principal da economia. A terceira questão. Na interpretação de Dobb, o barateamento dos bens de subsistência dos trabalhadores levaria necessariamente ao barateamento da mão de obra, independente do grau de elasticidade da oferta de trabalho. Ora, aqui, esse necessariamente está errado, e na verdade é o grau de elasticidade da oferta de trabalho que vai impedir, em alguns casos, que o barateamento dos bens de subsistência levem o barateamento da mão de obra. Então, na verdade, essa afirmativa está falsa. A letra D. Em termos de política econômica, o Commonwealth trouxe voz aos interesses provinciais, com muito maior atenção da legislatura, a essas províncias e a esses grupos de poder. A lei da navegação, que de alguma forma eliminaria condições privilegiadas para poucos no comércio internacional, e a abolição de títulos de posse feudais. Então, todas as três são verdades que caracterizam o início dessa república parlamentarista inglesa. E, por último, então isso é verdadeiro também, a Grande Depressão do século XIX decorreu da interrupção dos avanços técnicos nas economias capitalistas e do encarecimento dos preços dos alimentos no comércio entre Inglaterra e Estados Unidos. Aqui, essa afirmativa ela não condiz exatamente com a realidade, porque a gente está falando de uma interrupção de avanço técnico que nunca ocorreu. Ela continuava havendo. E os preços dos alimentos no comércio entre a Inglaterra e os Estados Unidos foi o contrário que ocorreu. Na verdade, ocorreu o barateamento dos preços dos alimentos, uma vez que a fronteira agrícola americana estava se expandindo. Então, essa afirmativa aqui também é falsa. As duas outras questões são questões em abertas, em que o aluno é solicitado dele que discorra rapidamente sobre um determinado tema. O primeiro deles é como se deu o surgimento do capital industrial, que fatores que foram determinantes para sua emergência na Inglaterra. Aqui a gente tem o fim do localismo urbano, em que você consegue produzir para atender mercados mais distantes. Você tem o avanço da divisão do trabalho. Você tem um certo enfraquecimento da ordem, da rigidez nas regras impostas pelo capital mercantil em associação à nobreza e, portanto, alguma chance de que os industriais se desenvolvam, e todos aqueles elementos que a gente levantou lá na revisão. Então está aqui, penetração crescente da economia monetária, acumulação de capital com vendas e arrendamentos de lotes, o assalariamento cada vez mais generalizado nas fazendas e oficinas, o derrubada do localismo urbano, nós já falamos, e o desenvolvimento em paralelo de uma agricultura capitalista, que por um lado liberava a mão de obra, por outro provia de bens baratos, de alimentos baratos, a população que com isso recebia salários muito baixos. Na questão 3, a gente fala aqui, na interpretação marxista da história, o avanço técnico teria efeitos muito importantes sobre a evolução e o destino do capitalista. Cite e descreva cuidadosamente dois aspectos dessa interação. Então, é mais uma vez uma questão que estava lá na nossa revisão e que a gente vai voltar a ela, mas que fala sobre três aspectos principais.
Vamos pegar aqui os 3 aspectos. Como se dá a interpretação marxista dos efeitos do avanço técnico na organização. Opa, subi aqui sem querer. Então, o primeiro aspecto é o fato de você ter substituição cada vez maior de pessoas por máquinas. O segundo é o fato de que esperava-se um barateamento da mão de obra em função do barateamento do preço do alimento. Mas isso tudo dependeria de como que houvesse escassez ou demanda por trabalho, né? Se existisse alguma forma de restrição ao trabalho, o barateamento da mão de obra poderia não ocorrer. E por fim, o fato de que a expansão do capital não tem nada em si que garante que haveria expansão da demanda de modo a mantê-lo lucrativo. Então, esses prováveis e recorrentes descompassos entre oferta e demanda fariam do sistema capitalista um sistema sujeito a instabilidades. Então, é mais um aspecto decorrente do avanço técnico que marca a evolução do sistema capitalista. Pois bem, então a gente vê que na VA a gente tem primeiro algumas questões de VOF e depois questões que, se não são idênticas às da lista de revisão, são semelhantes. Então, eu acho que isso é dica suficiente para que todos se preparem para esta primeira VA e que tenham um bom desempenho. Um abraço a todos e até a próxima.